Bom, eu venho através desse vídeo falar algo muito forte para alimentar a sua fé, para fortalecer a sua fé, para que você tenha mais estrutura na sua fé e através dessa estrutura você possa ter condições de vencer todos os obstáculos, todas as adversidades, todos os problemas que se levantam, têm se levantado e ainda irão se levantar contra você. Porque os dias que nós estamos e o porvir, os próximos, não serão fáceis. Para que todos que me ouvem agora, para você que me ouve e deseja permanecer na presença de Deus, com esse Deus, daqui para frente, você tem que se alimentar, você tem que se preparar, você tem que se fortalecer muito, porque não será fácil. Não será fácil, de maneira alguma, pelo contrário, nós temos visto que a cada dia que se passa, o brilho desse mundo aumenta. O brilho desse mundo tem aumentado e, consequentemente, muitos cristãos, muitos homens que se dizem ser de Deus, mulheres que se dizem ser de Deus, jovens, enfim, eles têm sido tragados por esse brilho que esse mundo tem nos apresentado, pelas novas armadilhas, pelas novas maneiras que o diabo, ele sorrateiramente tem vindo contra nós para nos derrubar, para roubar a nossa fé, para você se enfraquecer, para você perder o maior bem precioso que nós temos, que é a nossa salvação. Por isso eu repito, nós devemos então a cada dia ter essa consciência, a cada dia tomar posição, a cada dia se aprofundar mais nas coisas de Deus, se fortalecer nas coisas de Deus. Deixa eu falar uma coisa, algo interessante que Deus me mostrou aqui nesse momento. Você sabia quem criou a fornalha ardente? Você sabe quem criou a fornalha ardente, o qual menciona a Bíblia, aonde diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados sobre a fornalha ardente, acesa, e até mesmo foi o fogo dela aumentado 7 vezes mais? Você sabe quem criou essa fornalha? Você sabe a origem dessa fornalha? Para qual finalidade, para qual motivo essa fornalha foi criada? Você sabe? Eu vou te falar se você não sabe. Essa fornalha, o qual diz a Bíblia, ela foi criada por Deus. Ela não foi criada por Nabucodonosor. Ela não foi criada pelo mal, para destruir os cristãos. Não, negativo, não. Essa fornalha, ela foi criada com o seguinte propósito. Deus fez de tudo para que o povo se inclinasse para ele. Deus fez o melhor para que o povo de Deus, para que a humanidade se voltasse para ele, se tornasse para ele. Principalmente os cristãos, cada vez mais próximos de Deus. E no decorrer do tempo, o que Deus viu? Que muitos cristãos estavam se distanciando,
estavam se inclinando para o pecado, se inclinando para as coisas do diabo. E Deus, através da palavra dele, alertava, falava, chamava atenção. Só que a Bíblia fala que eles não davam ouvidos. É o que acontece hoje. Muitas pessoas, obreiros, jovens, membros, pastores, não dão ouvidos através das mensagens que os bispos, têm nos trago, dirigido pelo Espírito Santo. Eles não estão dando crédito. Muitos não dão mais crédito à palavra de Deus nos dias de hoje. Então, naquela época foi a mesma coisa. Então, o que Deus criou? Ele criou uma fornalha. Ele criou uma fornalha da seguinte maneira, ou com o seguinte princípio: eu vou orientá-lo, eu vou puni-lo, eu vou até ameaçá-los para tentar salvá-los. O povo dele, o povo que estava se inclinando para as coisas do diabo. E para aqueles também que não o conheciam. Então, Deus criou com essa finalidade. Foi essa a finalidade que foi criada a fornalha ardente. Ou seja, a última opção de Deus naquela época era ameaçá-los, os cristãos que estavam inclinados para o mal, da seguinte maneira: se vocês não me derem ouvidos, eu vou lançar vocês na fornalha ardente, na fornalha acesa, para que eles se amedrontassem, para que eles se intimidassem, e aquilo ali se tornasse um efeito positivo, eles se voltassem para Deus. Só que Nabucodonosor, quando ele viu a fornalha, construída, ele quis fazer uso daquela fornalha que não pertencia a ele. Mas ele fez uso daquela fornalha porque ele fez um decreto e queria que Sadraque e Mesaque, que todo o povo se curvasse àquela imagem, e quem não se curvasse seria lançado na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles negaram-se a se curvar, se inclinar para o diabo e obedeceram em servir o nosso Deus. Ou seja, a fornalha, para aqueles que obedeciam a palavra do nosso Deus, a fornalha para aqueles que levavam a sério o nosso Deus, tinha compromisso com o nosso Deus, eram servos do nosso Deus. Claro que eles, sendo lançado na fornalha, e era proposital para ficar notório que quem era reto com ele, tinha comunhão com ele, aliança com ele, não aconteceria nada. Não aconteceria nada. E os outros que não serviam a Deus, e os outros que não tinham temor com o nosso Deus, quando eles viam aquilo, que os obedientes, que os servos de Deus entravam na fornalha ardente e acesa e saía sem sofrer dano algum, ficava ali comprovado o poder, a veracidade do nosso Deus, a existência do nosso Deus. Era uma maneira de se provar que Deus existia, que Deus era verdadeiro. Então, quando Nabucodonosor lançou Sadraque, Mesaque e Abednego, ele lançou justamente os homens errados. Ele lançou os homens que eram temente a Deus, obediente a Deus, que não se curvavam a outros deuses. Por isso,
a certeza, a grande certeza que Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham, que não iam acontecer nada. Porque aquela fornalha era de Deus, foi criada por Deus, para justamente mostrar e ficar notório para cada pessoa que quem era de Deus não se queimava, não se destruía. Ficava provado ali quem era o verdadeiro Deus. Então, Nabucodonosor, ele teve aquela grande experiência, ele teve aquela grande notícia, que quando falaram para ele, olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego estão lá. Inclusive, tem mais um com ele. Tem mais um com ele, que nós sabemos que é o nosso Senhor. É muito forte. E quando Nabucodonosor ficou sabendo que o fogo não os consumiu, não os destruiu, o próprio Nabucodonosor, ele chegou à conclusão, não, peraí, esses três aí são servos do Deus Altíssimo verdadeiro. Ou seja, eles estão conseguindo me provar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o Deus que eles servem é o verdadeiro Deus. Porque eu os lancei dentro da fornalha, aumentei o fogo 7 vezes mais, e eles não sofreram dano algum, a ponto de Nabucodonosor dar ordem. Ele deu ordem para que todo aquele povo, a partir daquele momento, servisse ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você quer mostrar o teu Deus? Você quer provar para quem quer que seja que o Deus que você serve, o nosso Deus, é o verdadeiro Deus? Só tem uma maneira. É você ser lançado na fornalha. É você, minha amiga, meu amigo, ser lançado na fornalha. O problema é que quando as pessoas nos dias de hoje, elas são lançadas na fornalha, elas são destruídas, elas são queimadas, elas são atingidas. Por quê? Por quê? Porque são justamente as pessoas que não estão retas diante de Deus. São justamente as pessoas que não estão em comunhão com Deus da maneira que deveria estar. Prova-se que essa pessoa, ela não é de Deus. Se você está numa fornalha ardente, ou passou por uma, e você está recuando, e você está desistindo, você está murmurando, isso lhe afastou, está provado que você não é de Deus. Porque se você fosse de Deus, você ia passar pela fornalha acesa 7 vezes mais ou até mais e não ia sofrer dano nenhum, ia permanecer como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E além disso, você seria um grande testemunho da existência, da veracidade desse Deus que nós servimos. Você ia mostrar que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro. Deixa eu falar uma coisa. Graças a Deus pelas fornalhas. Graças a Deus pelas fornalhas. Se você que ouve essa mensagem não está pronto, se você não está pronto, se você, enfim, não está preparado, se você não está pronto e preparado para entrar nas fornalhas, para entrar nessas fornalhas,
eu vou lhe dar um conselho. Se prepare. Se prepare. Busca a Deus. Se fortaleça. Se entrega para esse Deus. Procura ter esse encontro real e verdadeiro com esse Deus, porque você vai para dentro de uma fornalha. E se você já foi, não sendo de Deus, e você se queimou, se destruiu e saiu, e está com a vida destruída hoje, e você quer retornar, você quer começar do zero e passar a ter uma vida abençoada de qualidade, então se prepare, seja de Deus, para você entrar e passar por várias fornalhas. Porque não vai lhe acontecer nada, porque a fornalha foi criada por Deus, e Deus jamais destruiria os seus filhos. E além de você passar, ser provado e aprovado, você será um grande testemunho que você é serva do Deus Altíssimo, através da fornalha que Deus criou, para que nós possamos passar e mostrar que nós, sendo dele, não sofremos dano algum. Pode ter certeza. Dessa maneira, você vai ganhar muitas almas. É dessa forma que nós vamos alcançar muitas almas perdidas. Dos nossos entes queridos, amigos, conhecidos, familiares e até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, dizendo ser de Deus, dizendo que tiveram encontro com Deus, dizendo que foram batizadas com o Espírito Santo. E cada dia nós temos visto essas pessoas cada vez mais para baixo, cada vez tristes, murmurando e com suas vidas derrotadas. Fora, infelizmente, os altos e baixos espirituais. Uma hora está bem, está mal, uma hora está na fé, daqui a pouco não está, uma hora está na igreja, daqui a pouco está lá fora. Então, a partir de hoje, virão as fornalhas, mas pode ter certeza, todas elas serão de Deus para você. E se você for de Deus, se você for com Ele, Ele será com você. Você vai passar por dentro da fornalha, você vai vencer, não será destruído e ainda vai glorificar o nosso Deus a ponto de ser um grande testemunho. Deus abençoe, em nome de Jesus.